Fala galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre a nova proposta que o Vasco fez na tentativa de renovar com o goleiro Léo Jardim. Falarei também sobre a sinalização do Al-Shabaab ao Vasco para exercer a compra do lateral esquerdo Leandrinho e sobre o Lodi Augusto que pode ser negociado pelo Vasco na próxima janela de transferências. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, começo falando sobre a nova proposta que o Vasco fez para renovar com o Léo Jardim. O Vasco enviou mais uma proposta de renovação salarial para o staff de Léo Jardim. O clube subiu os valores de salário e propôs a extensão do vínculo até 2030, com um projeto de carreira para o goleiro se tornar ídolo em São Januário. Em alta no clube desde 2023, sendo um dos principais goleiros do país, Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o fim de 2025. As negociações com o staff do goleiro se arrastam desde o fim da última temporada. A primeira oferta do Vasco em dezembro do ano passado tinha um aumento salarial e extensão do contrato até 2028. Em março, o clube subiu os valores e propôs um vínculo até 2029. A última oferta realizada nesse mês aumentou a duração do contrato para 2030. Os contatos acontecem entre a diretoria do Vasco e o staff do jogador. O empresário do goleiro é Paulo Pitombeira, da Talentes Esportes, que também cuida das carreiras do zagueiro João Vitor e do técnico Fábio Carilli. Nas conversas, o Vasco procurou reforçar a identificação que o Jardim tem com o clube, com a torcida e a importância do seu perfil de liderança dentro do grupo. Ele é o segundo capitão do time e veste a braçadeira quando o Verratti não está em campo. A diretoria aposta no discurso de que ele tem potencial de virar ídolo do clube. Destaque no Vasco, o goleiro revelou após o empate por 0-0 com o Lanús da Argentina, que disse para os empresários e para a direção vascaína que deseja renovar o contrato. Ele acredita em um desfecho positivo na negociação. Veja. Vai renovar o contrato com o Vasco? Cara, o que eu posso falar é essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, que cuida da minha, faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para a minha gestão também. Então agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo. Mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Léo Jardim foi contratado pelo Vasco em 2023 e nunca mais saiu da posição de titular do clube. O goleiro atuou em todas as partidas das edições do Campeonato Brasileiro de 2023 e 2024. Em 2025 foi titular em todas as vezes que o time principal do Vasco atuou. Ele se tornou uma das lideranças do elenco do Vasco e chegou à seleção brasileira no início de 2024, convocado por Dorival Júnior para os amistosos contra a Espanha e a Inglaterra. Léo Jardim tem 126 jogos oficiais pelo clube de São Januário. Eu, sinceramente, torço para que renove, O Léo Jardim é um atleta muito comprometido e tenho certeza que nos ajudará muito, assim como já tem ajudado bastante desde que chegou no Vasco. Essa é uma opinião minha, tá? Deixa a sua aí nos comentários. Agora, uma outra notícia no giro de hoje é que o Al-Shabaab da Arábia Saudita já sinalizou ao Vasco que exercerá a compra dos direitos econômicos pelo lateral esquerdo Leandrinho, emprestado ao clube em janeiro de 2025. Ele deixou o Vasco após se destacar pela seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20. A RTI Esporte apurou que a diretoria, que já recebeu propostas de outras equipes pelo jogador revelado em São Januário, aguarda agora o clube árabe, que tem prioridade na negociação, se resolver com o staff do defensor. O acordo entre os clubes não prevê opção ou obrigação de compra. Assim, o Vasco fica livre para estabelecer um valor para efetuar a venda. A diretoria acabou adotando essa estratégia após Leandrinho se valorizar no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Além disso, o lateral esquerdo vem sendo um dos principais jogadores do Al-Shabaab nessa temporada. Pelo clube, foi titular em 6 das 9 partidas que disputou. Além disso, totalizou 511 minutos em campo, somando suas atuações
na Superliga da Arábia Saudita e Copa do Rei. E ainda, segundo apurou a reportagem, o Al-Shabaab pagou 500 mil, cerca de 2,8 milhões à época, pelo empréstimo. Além disso, perdoou 375 mil, cerca de 2,2 milhões, da dívida do Vasco. Isso porque havia uma pendência pela contratação do meia, mais o perdão de 50% da dívida pelo meia Paulinho Paula em 2023. Caso o negócio seja fechado nos moldes que foram estipulados no contrato de cessão, que vai até junho de 2025, o Clube de São Januário seguirá como dono de 20% dos direitos econômicos e pode ter um bom lucro em caso de venda futura. Tá, mas qual o valor da multa rescisória do Leandrinho? O atleta possui contrato até dezembro de 2026 com o Vasco. O clube detém 100% dos direitos econômicos do atleta. A multa rescisória fixada no vínculo para clubes do exterior é de 60 milhões de euros, cerca de 387 milhões na cotação atual. O defensor tem 23 jogos disputados pelo Vasco, com 2 gols assinalados e uma assistência. Na base, faturou 8 títulos. Mas diz aí, torcedor, você é contra ou a favor a venda de Leandrinho para o Al-Shabaab? Deixa sua opinião aí nos comentários. Agora, mais uma notícia no giro de hoje é que também, segundo a RTI Sport, o Vasco pode negociar Lloyd na próxima janela de transferências. O atacante angolano Lloyd Augusto está vivendo um período difícil de adaptação ao Vasco. Desde que chegou ao clube, foram apenas 6 jogos disputados, sendo apenas um como titular. Lloyd Augusto não vem correspondendo às expectativas e não está descartada a possibilidade de uma saída já na próxima janela de transferências. Lloyd Augusto, que tem 25 anos, estava no futebol turco antes de chegar ao Vasco. Pelo Alanyaspor foram 47 jogos disputados com 5 gols e 6 assistências. Desse modo, a expectativa era elevada para que o atleta pudesse se firmar na equipe de Fábio Carille e até mesmo lutar pela vaga de titular. Com dificuldade de adaptação, o angolano ainda não conseguiu chegar ao nível que se espera. Assim, a diretoria do Vasco já se organiza internamente para uma possível negociação de Lloyd Augusto. O angolano poderá ser negociado em definitivo ou buscar um empréstimo para ganhar rodagem no futebol brasileiro e retornar ao Vasco mais preparado. O atleta deve ganhar algumas oportunidades nos próximos jogos para tentar recuperar a possibilidade de atuar com maior frequência. Bom, mas vamos lá, né? A real é que o Lloyd não vingou mesmo, né? Minha opinião, tá? Mas é aquilo, né? Vamos ver se ele conseguirá se reerguer e conquistar a confiança da torcida, porque até agora tá difícil, viu? Enfim, vamos ver qual será o desfecho, né, entre Vasco e Lloyd, e torcer para que o melhor para o Vasco seja feito sempre. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito e está aqui pela primeira vez, e peço também para ativar o sininho, que ativando você estará sempre comigo aqui no canal Vasco Meu Mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias dos nossos gigantes para você. Saudações vascaínas, tchau, valeu!